Queridos amados ao redor do mundo, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja sobre todos vocês, queridos. Muito bem-vindo ao canal do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, os mistérios de Deus. Tudo aqui é para a glória do Senhor e a glória do Senhor somente. É o canal dele, é a jornada dele, tudo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui simplesmente passando para vocês as mensagens que foi passada pela nossa irmã Erin. E aqui traduzido aqui para você, amados. Que o Senhor abençoe vocês. Ele está voltando, amados. Vamos voltar ao Senhor e amar o Senhor e fazer as coisas que são agradáveis a Ele, amados. Vamos fazer isso. A mensagem de hoje, amados. Hoje sendo já maio, dia 14, as vésperas do profano 1º de maio. Eu não sabia que 1º de maio é uma das grandes coisas aqui, mas eu descobri aqui que é. Eu sei que 1º de maio, acho que a gente celebra a independência do México, uma coisa assim. Eu não sabia que tinha coisa maligna atrás disso. Olha que linda, amada, a mensagem que o Senhor tem dado, 645. Eu vou enchê-la com água viva. Ele vai encher todos vocês, amados. Todos nós com essa água viva, que é Ele. O Espírito dele, Ele. Então, amados, para os novos, por favor, não vai dar para ler tudo, são 7 páginas. Se você abrir o seu browser e bater osmisteriosdedeus.com, lá você procura a história de amor de Jesus, você dá um clique lá e vai abrir aqui 20 anos de história do Senhor, tá? Para você. E você pode dar um clique em qualquer uma dessas histórias e ler essas histórias no seu tempo, na sua hora. Tudo para a glória, tudo para você conhecer esse Deus que te criou, amado. Esse Deus que te criou. Misteriosdedeus.com 697, as vésperas do profano 1º de maio. Nossa irmã começa, obrigado por mais um dia. Estou em um estado de inquietação espiritual hoje. Isso aqui foi 30 de abril, olha só, então um dia antes de maio. E ela teve um sonho, ela falou 1º de maio, 1º de maio, 1º de maio. E houve aqui, ela estava observando um grupo de congregantes malignos, orando juntos e lançando feitiços sobre o seu povo, o povo de Deus, os anjos de Deus em particular, Miguel, que é um dos chefes do exército do Senhor, e aquelas nações, particularmente os Estados Unidos, eles estavam xingando e lançando feitiços, não consegui entender exatamente o que ele estava falando, então eu ouvi um congregante falando alto, hoje é 30 de abril, esta noite é a véspera do nosso grande dia santo, 1º de maio, que chamamos de 1º de maio, a noite das bruxas. Então tem essa noite de fogueira. Então esse grupo aqui, um grupo satânico, eles tiveram uma conferência aqui, e a maior conferência satânica nos últimos 10 anos. Então, ouvindo essas coisas aqui, ela ouviu as suas palavras também desaparecerem no meu foco. Apenas saiba que há uma guerra prestes a começar entre os anjos dos céus e as forças das trevas. Eu já tinha falado aqui nesse canal. Eu senti que isso aí era o Gog e Magog. Sim, sempre houve, amados. Sempre houve a guerra entre o exército, entre o mal e o bem. Mas tem essa guerra que vai ser... Tem aquelas batalhas, né? Igual a guerra normal do ser humano. Tem aquelas batalhas, mas sempre há aquela batalha final, né? Isso vai haver entre o bem e o mal. E na Bíblia isso é chamado de Gog e Magog. Vai acontecer no sentido físico e no sentido espiritual. Né? Então, essa uma guerra que está prestes a acontecer é esta guerra, porque há sempre guerra entre eles, amados, desde o início dos tempos, sempre. Bem, na realidade já o fez, no entanto, vai aumentar ainda mais, assim como ela fala aqui. A raiz dessas forças das trevas são os anjos caídos, os anjos que caíram junto com Satanás, viraram demônios. Isso é baseado na adoração de Moloque, eles passam as vítimas pelo fogo. Moloque é o rei pagão relacionado a Baphomet. E aqui eu fiz um link para você ver esse se você quiser, um deus maligno. Este grupo de bruxas e feiticeiros afirma falsamente que acreditam que não existe um diabo real ou um satanás físico. Sim, eu vi um desses afirmar aqui na televisão que eles não acreditam que haja um satanás e que haja um diabo real. Realmente, eles não acreditam nisso.
Embora eles realmente acreditem em um Satanás muito real, eles afirmam que acreditam que ele é meramente metafórico. Eles então afirmam ser um movimento pró-humanista. O Senhor então falou comigo sobre essa mentira. Assim diz o Senhor, este grupo não pode ser pró-humano ou pró-liberdade quando em seguida entra em ações judiciais proclamando que sacrifícios de infantis e abortos são um direito religioso e liberdade. Este grupo é realmente pró-morte e pró-destruição. Eles também pedem a detenção da Igreja de Deus. Ela estava aqui na cidade, aqui nos Estados Unidos, eles tiveram essas conferências deles. Depois disso, ela viu uma cerimônia, as pessoas dançavam e faziam coisas más ao redor de uma fogueira, viu dançarinos em transe demoníaco, e atrás deles existia um exército de espíritos malignos. Esses espíritos malignos era como ela nunca viu antes. Ele estava pronto para fazer morte e sofrimento ao mundo, como nunca visto antes. Eles então buscaram a abertura do portão do inferno, orando para que o seguinte, eles querem a abertura do portão do inferno. A queda dos cristãos, a queda dos profetas e exorcistas cristãos, a queda de todos os negócios pertencentes a cristãos, a remoção de crianças de lares cristãos e entrega ao templo satânico, a remoção de todos os políticos cristãos, a remoção de todas as notícias cristãs, postagem, televisão, rádio, a caça de qualquer apoiadores de cristãos e suas instituições, o corte de todo o dinheiro dado ao cristão para ajuda ao evangelismo, a remoção de bíblias, de bibliotecas, parques públicos, estádios, repartição pública, igrejas, sinagogas, a remoção e proibição de cruzes cristãs, relíquias, etc. Tudo que é cristão, né? Eles querem a destruição disso. E eles estavam orando para isso. Ela colocou orando, é claro. Isso não é um orar, né? Em essência, eles desejavam a morte e remoção de qualquer ameaça à vontade desse templo satânico. Assim diz o Senhor. Assim, amado, eu coloquei isso aqui para vocês saberem que o Google Tradutor dá muito erros, sabe? E realmente eu não ligo quando eu corrijo. Eu faço o Google Tradutor, depois eu corrijo no inglês. Mas tem certas coisas que é muito errado, não posso deixar passar, tá? Essa aqui era uma delas. Eles dedicaram a nação que era minha e de meu pai aos deuses do amor e da liberdade. Então, aqui está falando que eles tinham dedicado isso a Jesus, do jeito que apareceu a tradução inglesa. Isso está incorreto, tá? Eu tive de fazer essa tradução. Eles dedicaram a nação que era do Senhor. E no Google Tradutor fala que deu para o Senhor. Tiraram a nação do Senhor e do pai dele para esses deuses e da liberdade sexual, tá? Então, isso eu tive de corrigir, porque é totalmente errado, né? Totalmente errado. E o nome do Senhor está envolvido, tive de fazer outro. O Senhor continua. Eles pediram a fusão dos espíritos animais deles com seus corpos deles. Eles pediram isso em seu desejo de que seus corpos se transformassem nas imagens dos deuses antigos. Então, esse congregante falou alto, invocamos nossos deuses para levantar nosso Salvador. Pedindo a manifestação física, eu aviso a todos vocês que orem sobre isso enquanto entramos no 1º de maio. Então está aqui toda essa conferência satânica, fazendo essas coisas satânicas. E outro congregante muitos falaram junto, 1º de maio, 1º de maio, 1º de maio. E ela ouviu os fiéis envolverem orações rituísticas juntos. Então, que a nossa irmã fala, isso acabou sob o sonho dela, o que está prestes a vir. Pai, eu invoco relâmpagos para queimar todos os altares malignos, por favor, Pai, porque milhões têm que sofrer pelas más ações de apenas alguns. Muito bem falado isso que ela não falou, né? Estou profundamente incomodada com isso, o Senhor fala em Suba. E o Senhor fala, eu estou aqui, eu estou com você, eu te vejo, não se preocupe. Isso os enviará para o local do fogo no final. O lago do fogo, né? Eles então dirão, não tínhamos ideia, se nós tivéssemos aí. O Senhor fala, bem, isso é falso, pois eles sabem o que eles estão fazendo. Eles são fortalecidos, são fortalecidos pelo mal. Quanto ao meu remanescente, você é uma luz e uma farol na colina, isso é porque eu estou com você. E o Senhor fala aqui, o que você não relatou é a bruxaria,
Eu tive de voltar a perguntar ao Senhor sobre bruxaria, eu entrei nos sonhos que ele tem dado sobre bruxaria, e eu achei esses sonhos aqui, tá, para explicar o que é bruxaria. Porque aqui embaixo ele fala, essa bruxaria que ele fala, que tem sido praticada com sucesso nos meus bancos de igreja por séculos. É por isso que eu tive de olhar o que é realmente essa bruxaria. E eu voltei para perguntar ao Senhor, de volta à palavra dele. Eu achei 103 falando de bruxaria, fala o espírito do orgulho, que também é o pecado da feitiçaria. Então aqui você pode ver que bruxaria pode ser orgulho. Na mensagem 184 fala agora um encantador de serpente é real. Não é um tipo de bruxaria destinada a roubar as carteiras dos espectadores. Então aqui você vai ver que é uma coisa feita por engano, ilusões. Né? Então você imagina aqui então no banco das cadeiras da Igreja de Deus do Senhor. Imagina sentado lá. Então falando mais aqui, 212 fala, por trás de tudo isso o Senhor me deu um vislumbre do reino demoníaco, onde via as raízes da bruxaria aqui. Essa foi mais uma forma de traição, em que a farmácia fazia parte das raízes das doenças. Então, novamente, aqui está as pessoas fazendo feitiçaria, né, amados? Há muitas coisas sendo pregadas aí nas igrejas de Deus que não eram verdade. E até chega um ponto de rebeldia. No 459, eu vi, embora as suas origens sejam de bruxaria e feitiçaria, aqui o anjo, arcanjo tem falado, é usado para descrever ilusões no mar. Então você imagina como pode ser isso acontecido na igreja. Eu falo aqui depois a minha definição. No 585, o Senhor falou, fiquei profundamente perturbado. Ela falou que o inimigo estivesse usando as igrejas de Deus como a câmara mortuária para matar. Acho que a bruxaria tem sido usada contra a igreja há muito tempo. Então aqui está, o inimigo trabalha dentro da igreja de Deus, a gente já sabe disso, e ele usa isso, e aqui está a bruxaria dentro da igreja. Então, o Senhor falou no próprios bancos da igreja, ou seja, as pessoas estão ouvindo coisas que são ilusões, são engano, que não leva a lugar nenhum, tá? Não leva a lugar nenhum. E se alguma coisa está causando até divisões no coração, e etc, etc, etc. Bruxaria, feitiçaria, né, mano? Eu tive de olhar isso, ver o que o Senhor falava, e era isso mesmo. E carrega mais do que isso, né? Carrega um certo espírito de orgulho. Então, a gente fala bruxaria, matando galinha preta e cortando o pescoço, tirando o sangue, aquelas coisas. Nada disso, né, mano? Isso aí você faz na macumba, essas coisas todas. Isso aqui é feito dentro da igreja de Deus, você sentado no púlpito. Então pode ser, tem que ser coisas que é falada, né? Pelo púlpito, tem coisas que tem sido faladas pelo púlpito e pelas cadeiras, ou seja, entre os irmãos também, porque o Senhor falou, usou bancos da igreja dele. Então é todos na igreja dele, tanto aquele que prega como aquele que está sentado, que não tem nada a ver com o Senhor. Continuando, o Senhor fala, tudo isso vem da opressão e de uma raiz amarga. Tudo isso vem de uma sociedade de castas, onde grupos inteiros são excluídos a partir daqui, e aqui e a partir daqui, aqui, eu não pus o acento, é a raiz da divisão. Mais do que isso, as minhas igrejas têm estado punindo pedras e varas malignas. Eu tive que procurar, eu procurei mesmo no inglês, realmente eles têm estado punindo pregas, não consegui entender exatamente o que é isso, mas seja o que for, né, amados? Seja o que for, então é coisas pregadas na igreja do Senhor, que não tem nada a ver com o Senhor, e até mesmo está puxando para o lado maligno, ou seja, lado de orgulho, lado de rebelião, lado de feitiçaria. Feitiçaria é quando você faz uma coisa e não é uma espécie de engano, sabe? E isso ontem falado, isso já vem acontecendo por várias décadas. E aqui ele fala, Erin, qual foi a sua experiência típica ao frequentar a igreja? Uma pergunta que ele fez para ela. Ela fala, bem, algumas igrejas têm sido incríveis em uma coisa, mas não. Outra, por exemplo, um tinha uma ótima música de adoração, mas uma mensagem não era tão boa. O outro tinha uma mensagem de oração muito boa, mas não tinha uma boa mensagem. No final, parei de ir quando senti um julgamento contra os meus filhos autistas. Eu me senti sozinha lá. Há realmente várias experiências assim nas igrejas, né? Infelizmente,
Apesar disso, você ainda estava no assento vago ao meu lado, a irmã falando do Senhor, ele sentava do lado dela. Quanto à igreja, fazia parte da minha fornalha de aflição, a você então interveio e eu sou muito grata. Muitas vezes ouvi que as igrejas são onde o diabo gosta de trabalhar. Isso deve ser verdade, pois sempre me senti julgada lá. Mas há muito julgamento mesmo na igreja de Deus. O Senhor falou, o que você sentia ser verdade era a verdade, diz o Senhor. Você estava sendo julgada por aqueles que confiei para cuidar das minhas ovelhas. Então ele está falando diretamente aqui dos pastores da própria igreja dele, que ele deu essa responsabilidade para esses pastores para cuidar das ovelhas daqueles que sentam lá e eles não estavam fazendo isso. O Senhor continua. Bem, muitos agora têm sido conformados com a sociedade e se tornaram tolerantes com o pecado e o contrário das leis de Deus. Eu fico muito surpreso, amados, quando eu converso das leis de Deus aqui, principalmente do Antigo Testamento, o tanto de igreja do Senhor que simplesmente nem liga para aquilo. Ainda falam mal de outros irmãos que observam as leis e mandamentos do Senhor, chamam eles de legalistas. Eu ouvi um chamando o nosso irmão Jó de legalista. Olha só, isso acontece dentro da igreja de Deus, amados. Onde as pessoas usam a própria lei e mandamento em cima de outro cristão, ainda falam baixo ainda. Infelizmente, né, mas infelizmente, isso não é coisa de se gabar, mas é coisa realística. E continuando, ela fala, bem, devo admitir que às vezes sinto pelo menos algumas das 613 leis do Antigo Testamento não parecem relevantes para os nossos tempos atuais. Talvez eu precise fazer uma leitura mais atenta e me atualizar sobre as leis de Deus. Como eu te falei antes, é uma coisa que isso não acontece na igreja de Deus. O pessoal não há realmente aquela intuição do que tudo que é do Senhor. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. É o mesmo, mas isso não afeta assim, sabe? Tanto, mas todos nós temos que crescer, né? Todos nós temos que crescer nisso. Mas é o mesmo Deus, e nada que sai da boca dele cai por terra, tá? Já foi falado nesse canal várias e várias vezes, não somente na Bíblia, como no livro de Enoque, seja no céu, seja em qualquer força. É a palavra do Criador, ela não cai por terra. E se alguém tem que anular a palavra de Deus, é o próprio Deus. Né? E você vai ver aqui que ele não anunou, e ele, que eu sei, já tem uns 4 ou 5 sonhos que ele tem falado claramente, ele vai falar aqui novamente, amados. Então, quando ela falou, será que eu tenho que revisar toda aquela leitura novamente? O Senhor fala, sim, isso é bom e importante. É exatamente quando você tem esse relacionamento com o Senhor, você ama o Senhor, você quer fazer as coisas que agradáveis ao Senhor, e Ele vai limpar, colocar seus pecados longe. Mas você pode perguntar, né, nesse período de tempo que você está conhecendo intimidade com Ele, o Novo Testamento mostra muito quem Ele é. As leis que ele fala, a importância, você conhece muito ali dele, muito das leis e mandamentos, e a voz que ele fala, conhece muito o Senhor. E o Senhor fala aqui, no entanto, não se esqueça dos mandamentos, especialmente a ordem desses mandamentos, os 10 mandamentos, olhem a ordem. Uma pessoa sentada nos bancos das igrejas não deve servir a nenhum outro Deus, apenas ao Deus de toda adoração. Toda a criação, eu sou. Muitos têm esquecido de seu primeiro amor. Então aqui está uma das razões da feitiçaria que acontece na igreja de Deus, é os enganos. E às vezes são até pregados, até falados dos irmãos, e está levando você não ao Deus Criador, a tudo menos Ele. Tá? E é difícil ver, né, amados? É difícil ver porque é escritura atrás de escritura, um é jogado com outro, mas não sabe que eles estão no caminho errado. Usando as escrituras, não estão atrás do Criador. As escrituras, como o Senhor tem falado aqui, elas estão sendo mal aplicadas, mal interpretadas. Aí quando o homem começa a criar leis e mandamentos e rituais, etc., isso continua para sempre, amados. Então, há isso acontecendo aqui, o próprio Criador, na própria igreja dele, falando essas coisas. Eu tenho minhas experiências, vou manter comigo mesmo.
Eu acho que aqui já deu o ponto. O Senhor continua. Eles têm esquecido, eles quem? Aqueles que sentam no banco das igrejas dele, de que eu não fui enviado para abolir a lei. Amado, isso aqui que eu sei, tá? Assim, na minha cabeça velha, umas 3 vezes que ele tem falado abertamente que ele não veio para limpar, apagar ou abolir a lei, qualquer lei da Bíblia, da palavra dele. Abertamente aqui, amados. Apesar que ele já falou na Bíblia, né? Jesus falou na Bíblia, escrito lá, não vim para abolir a lei. Mas aqui está ele novamente repetindo pela 3ª vez, mas para cumprir as palavras dos profetas, exatamente como ele falou na palavra dele na Bíblia. Então ele fala aqui o quê? Que os cristãos, aqueles que sentam na igreja dele, esqueceram que ele não foi enviado para apagar as leis. Continuando, o Senhor fala, ouvi algo maravilhoso descrevendo a natureza altruística de Deus. Eu amo isso. Isso foi contado por uma menina autista que ouviu falar de você no céu. Olha o que o menino fala. Pai, o que você acha? Jesus, o que você ama? Espírito Santo, o que devemos fazer sobre isso? Olha que lindo, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor fala, isso é bom? Olha que lindo essa passagem, amados. Isso aqui é uma coisa assim, é uma coisa de ouro para nós que o Senhor tem dado quando ele fala do Pai dele. Uma coisa de ouro, tá, amados? Assim diz o Senhor, isso é bom. O meu Pai está no trono no céu. Toda a ordem, toda a criação e os tempos e as estações, as cortes, tudo isso é dele, glória a Deus, do Abba. O meu papel é ser o seu filho, pela sua autoridade sobre todas as leis e todas as ordens, eu sou o zelador de sua criação. Então, quando você pensa que você está pagando aquelas leis e mandamentos, né? Olha de quem que elas são. Do Pai dele. O Senhor continua, eu fui enviado em seu amor para cuidar de seus filhos, tanto os perdidos quanto os encontrados, para que saibam que Deus, meu Pai, os ama. Olha que lindo como o Senhor fala isso. Eu amo quando ele fala dessa forma. O Senhor continua. Ele mostrou isso enviando o seu próprio Filho para expiar como um sacrifício de sangue pelos pecados. Novamente, uma grande tradução errada aqui, dizendo que os pecados do Filho dele, tá? Os pecados de Jesus, está na tradução do Google. É por isso que eu tive de traduzir, marcar isso aqui, porque há aqueles que não vão para aqueles que sabem inglês verificar isso. Você vai ler aqui que eram os pecados de Jesus, tá? Apareceu isso, tá? Então tive de mudar isso. O Espírito Santo é o dispositivo de comunicação, um instrutor e a voz de Deus em você, direcionando você diariamente no caminho em que você deve seguir. Se alguém rejeita e denuncia o Espírito Santo, depois de saber, então aqui é a palavra-chave, tá, Márcio? Depois que você põe a mão no arado, que não é falado na Bíblia, depois que você conhece o Senhor. Isso aqui eu acho que é uma explicação do que está escrito na Bíblia, que é falado do pecado imperdoável, aquele que muita gente fala, quando eu falo mal do Espírito Santo, eu já falei que não era isso, mas aqui ele dá uma explicação melhor. Ele fala, depois de saber quem é Deus e quem eu sou, essa pessoa é expulsa do relacionamento com Deus e é, por definição, um filho dos caídos. Então, na Bíblia, quando você fala, o pecado imperdoado é quando você faz isso com o Espírito Santo. Era muito mais do que isso, agora o Senhor está explicando. Isso aqui é depois do decorrer da carreira de uma pessoa, na jornada de uma pessoa, depois de ela conhecer, desculpa, tá? Lembrem muito bem do que ele está falando, conhecer, depois que eles conhecem Deus, conhecem Jesus, conhecem o reino, conhecem tudo isso, eles viram as costas e não querem nem saber. O Senhor está falando, eles são os filhos dos caídos. Por definição. O Senhor continua. Você percebe que tem gente lá naquele ritual de culto daquele satanismo que um dia vai confessar que eu sou Deus. Aqui está a razão, amados, que nós nunca, jamais devemos condenar um perdido, nem um satanista. Nem um satanista, porque o Senhor sim tem métodos de mostrar, e alguns sim, muitos até, vão cair de joelhos, se arrepender e voltar ao Senhor. O Senhor fala, ao pensar na ordem de Deus e seu reino, lembre-se que meu Pai está no trono do céu. Aqui está a razão. Muito cuidado nos julgamentos, tá, amado? Continuando, o Senhor fala, quanto a mim,
como o seu filho, eu sento no trono aqui e no céu. Isso é porque eu sou do Pai e eu estou à sua direita. Pela autoridade dele, eu represento você nas cortes celestiais. Aqui está o Senhor, ele é o nosso juiz. O Senhor continua. Se alguém que serve o mal vier ao tribunal de Deus no céu, aqueles que servem o mal, e disser, estou aqui, fiz isso e isso em seu nome, meu Pai se voltará para mim. Quer dizer, o Pai vai olhar para Jesus. Então eu direi ao meu Pai, eu não conheço ele. Ele então não avança mais em direção ao trono não avança mais em direção ao trono antes de ser derrubado. Quer dizer, o que você vai fazer no trono? Você não tem nada para falar, né, amigo? Se você entra num trono para conversar com o Senhor, com o nosso Deus, olha para Jesus, Jesus fala, eu não te conheço, você não vai nem abrir a boca, amigo. De lá você vai ser jogado para trás. Por que você vai gastar o tempo do reino do céu, do Pai de Jesus? Eles nem te conhecem. Continuando, ele fala, é por isso que eu alerto aqueles que afirmam ser cristão. Amado, por favor, preste atenção nisso, é muito perigoso, tá? É por isso que eu alerto, diz o Senhor, aqueles que afirmam ser cristãos, mas trabalham para o mal, que se convertam e se arrependam agora, porque a hora é tarde. Eu acredito que esse mal aqui, eu acho que todo mundo sabe o que é ser mal, né? Se você é cristão, você não tem nada que fazer, nada que pertence a Satanás ou qualquer tipo de fruto de Satanás, aqui ele vai falar o que é. Eu vou continuar. E o Senhor continua, porque a hora é tarde, então eles querem que essas pessoas se arrependam e convertam. Quanto àqueles que são verdadeiramente o meu corpo, agora é a hora de se humilharem e se voltarem para o céu com os seus corações voltados para mim, com grande favor e oração. Humilhação, amados. Tudo que não procede do Senhor, que deixa o Senhor triste, deve ser arrependido, tá, amado? O Senhor continua, a hora é tarde, se houver mais alguma coisa, você deve confessar isso. Qualquer problema com orgulho, aqui está, ele dá uns exemplos dos frutos do maligno. Orgulho, raiva, ciúme, inveja ou preconceito devem ser confessados a mim agora em um arrependimento sincero. Todos nós que temos bife, todos nós que temos raiva, todos nós que temos problema com algum do mundo, ou aqueles que sentam conosco, ou aqueles que estão na casa da fé, vocês devem se arrepender, porque isso não vem do Senhor. Se você tem raiva do irmão, isso não vem do Senhor. Se você não conversa com o irmão, porque aquele irmão não presta e não vale nada de acordo com seus pensamentos, isso não vem do Senhor. Se você não conversa com ninguém no mundo porque aquela pessoa tem isso, aquilo outro, isso não vem do Senhor. Nada vem do Senhor. Todos estão aqui para fazer parte da família dele. Nós temos que pensar nisso, não tirar nossa mente. Olha o que a irmã fala. Senhor, tu és Deus acima de todas as coisas, porque por você, essa é a palavra, e no princípio, e é a palavra verdade. O Senhor é a verdade. Não. O Senhor criou a verdade, ele é mais do que a verdade. Senhor, eu confesso, então a irmã aqui confessa, e eu então confessei algumas coisas, ela não escreveu aqui, é claro, é privado entre ela e o Senhor. Por favor, me perdoe, arrependo-me e renuncio a este mal em seu nome. Senhor, por favor, abençoe as minhas palavras para falar a verdade em amor e não como uma arma. Muitas vezes o Senhor já falou, a própria palavra dele, a própria Bíblia dele é usada para rebaixar outras pessoas. Ele já falou isso. Aqui está a coisa linda do Senhor. Isso acontece instantaneamente de um coração sincero. O Senhor fala, você está perdoada. Isso é bom. Obrigado por também confessar mentiras inocentes como uma forma de conveniência e desviar a verdade. Isso tem acontecido comigo há 2 semanas atrás, que eu estava no carro dirigindo, né? E no momento de 1h30 vindo do trabalho, entendeu? Começou a reunião na igreja, eu quis participar da reunião da igreja. Né? Eu peguei meu telefone e entrei no Google, etc. E assim que eu peguei o telefone, eu não ando com o telefone na mão. Eu não sou de trocar mensagem, nada disso, mas eu quis participar dessa conferência. Assim que eu peguei esse telefone, eu passei por um guarda. Né? O guarda veio atrás de mim e me parou. E ele já olhou aqui, na janela, olhou para mim e falou, você estava com o seu telefone? Nós vimos. Sabe o que eu falei? Não, eu não estava. Olha só.
Desculpa, pai, por esta mentira pequenininha, mas mentira do mesmo jeito. O senhor chama essa mentira de mentira branca. Me arrependo, pai, por isso, de ter feito essa mentira. Eu lembrei de Sara, quando teve o mesmo jeito, teve aquele medo. Não, eu não ri. E ela tinha rido quando os anjos falou que ela ia ter um filho. Ela riu dentro do coração dela, né? Foi a mesma coisa comigo. O guarda entrou e naquele momento, ó, eu senti medo e eu menti. E eles já me pararam antes, eu falei a verdade, não tenho seguro, não tenho isso, ele falou, pode seguir. E já com esse guarda que eu menti, ele me multou. Olha só. Me arrependi muito disso, amados, muito mesmo. Então, isso aqui é o que o Senhor está falando, eu já tenho arrependido disso várias vezes. Sim, essas coisinhas pequenininhas, amados, que separa a verdade da mentira. Não existe mentira pequena, amados. Não existe. Mentira é mentira. Por menor que seja, é mentira. E a nossa irmã fala isso aqui também, que ela tem um filho autista. Eu vou ler aqui. E o Senhor fala, você está perdoado, e isso é bom. Obrigado por também confessar as mentiras inocentes, as mentiras pequenininhas, né? E a nossa irmã fala, sinto muito por tentar justificar isso. Às vezes é difícil lidar com meu filho mais novo por causa do seu autismo. Ele também pode ser desafiador às vezes. Eu faço isso principalmente com ele como uma forma de desescalar uma situação e manter a paz. Quer dizer, ela dá essas mentirinhas pequenininhas com o filho dela para manter a paz. Eu sinto muito por fazer isso. Por favor, cure o meu filho disso, pois não sei o que fazer para manter o nosso lar em paz. Então aqui está o problema. O problema é que ela quer manter a paz. O que tem de errado com isso? Ó? Nada, mas simplesmente ela está usando mentirinhas pequenas com o filho dela para manter a paz. E ela pede o Senhor para curar ele. Tá? Isso não significa, porque ela aqui parece ter uma boa questão. Nossa, já deu 31 minutos, eu vou continuar, tá, mas muito excelente essa mensagem. Mas está errado, uma mentirinha é uma mentirinha, mas o Senhor fala, eu vou curá-lo em breve, quando a você, Erim, eu a perdoei. Ó, Pai, me perdoa também, por favor. Erim, eu te perdoo. Como é lindo isso. Agora, ore contra os esquemas do inimigo. Eles trabalham para amarrar as mãos dos líderes. E ela sacou aqui que foi o prefeito da cidade de Boston, onde teve aquela conferência. O Senhor fala assim, enquanto amanhã eles dançam em torno de seus postes de deusa de Azará. Eu pus um link aqui só para os curiosos, que é a deusa da reprodução, uma coisa assim. É por isso que eles têm uma noite de dança de fogo esta noite. Olha só, eles dançam ao redor desse poste para essa deusa. Não julguem, amados. O Senhor já falou que alguns deles vão confessar que Jesus é Deus. Daí não julguem, orem por eles, tá? E destruem o poder das trevas. Mas não vamos julgar a pessoa, né? Mas o pecado. O Senhor, orem para destruir os poderes da treva, mas não para destruir a pessoa. Há uma diferença, viu, irmãos? Há uma diferença. Continuando, o Senhor fala, o fogo produz cinzas, eles então dançam nas cinzas de seu sacrifício. Quanto ao poste ao redor que eles dançam, este é um símbolo de uma árvore. Isso simboliza que eles também adoram um Deus da natureza. Tudo isso é mal. Nenhum de vocês deve ser enganado pensando que isso é inocente. É uma árvorezinha. Uma ave criada especificamente para adorar uma deusa. O Senhor continua, agora você deve se lembrar que sempre há um movimento de oposição dos anjos caídos contra a bondade de Deus. Os caídos são aqueles que caíram, aos novos, os anjos que caíram com Satanás, amados. Se tornaram malignos, demoníacos. Eles sabem que o tempo deles está chegando ao fim. É por isso que eles aumentaram o mal. Ainda assim, você tem somente visto algumas pequenas partes de tudo o que eles têm planejado. Agora, o Senhor continua. Seus deveres contra Deus giram em torno de Maloque. Maloque é um espírito-chefe do governo e também conhecido como o guardião da fornalha abaixo. Os seus outros deuses têm vindo em um mal maior para destruir os filhos de Deus e os animais. Se você viu a mensagem passada, eles estão sendo liberados. Eles desejam destruir tudo o que Deus tem criado. Você está vendo as manifestações físicas das possessões das multidões por espíritos abomináveis, malignos. As pessoas estão ficando com um comportamento muito mal, né, mas
aqueles que estão sendo processados. Continuando, o Senhor fala, no entanto, você deve se lembrar que eu estou aqui e eu vejo tudo. Deus, meu Pai, vê. Isso aqui não precisa ficar com medo, tá, amados? Não é que esses malignos entram no que eles querem, né? Não, tá? É naqueles que eles se sentem confortáveis, é aqueles que, justamente, aqueles que vão, por exemplo, para uma conferência satânica, né? Eles lá, sim, tem que ter cuidado, muito cuidado. E tudo que é feito de forma satânica, forma que não é de Deus, tudo isso tem que ser cuidado. O espírito que você está em arrependimento, etc, 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 não precisa se preocupar, amados. Quando você tem essa intimidade com o Senhor. Você tem intimidade com o Senhor? Você está bem, tá? Isso não tem nada a ver em ser perfeito, isso não tem nada a ver que você tem 1 milhão de pecados, eu tenho 1.000.001. Fique tranquilo, tá? Enquanto você está com o Senhor, você está tranquilo. O Senhor fala, um grande mover de Deus está para vir. Não se preocupe, eu posso te garantir que tudo está prestes a mudar, diz o Senhor. Os milagres da bondade de Deus sobre a terra não serão negados. Glória a Deus, amados. Os milagres dele estão chegando. Eu estou em total controle de todas as coisas, todo o tempo, diz o Senhor. Agora tome coragem e não tenha medo, eu estou aqui. O orgulho precede a queda, amados. Aqui é uma coisa que nós temos que tomar. Nós, como humanos, temos que tomar muito cuidado. O orgulho, eu sei mais, eu conheço mais, a minha pregação é melhor e etc. O orgulho nunca para, amado. Muito cuidado com isso, amados. Todos nós, humanos, temos um pouco disso, né? A verdadeira adoração é quando a minha glória se estabelece lá, ou seja, na pessoa. A minha glória se move em seu louvor. Eu tenho vindo para manifestar a glória de Deus sobre a terra. E o Senhor termina falando, alegre-se, pois a grande restauração está chegando. Glória a Deus, que maravilha, o Senhor está chegando, amados. Vamos se aproximar do Senhor e realmente aproximar e fazer as coisas agradáveis, Senhor, fazer as coisas que é aceitável ao Senhor. Meu Pai, muito obrigado por essa mensagem, muito linda que o Senhor tem nos dado, também falando do nosso Pai Abba. Muito obrigado, Senhor, por isso. É realmente muito, muito lindo ouvir essas mensagens, principalmente o relacionamento, né, Pai, do Senhor, do Pai, do Espírito Santo. É tão lindo realmente ouvir isso. Muito obrigado, Pai. Eu peço perdão por mim e para todas aquelas pessoas, Pai, que amam o Senhor, mas ainda tem essas mentirinhas na vida deles, Pai. Eu não posso pedir perdão para eles, mas o Senhor, o Deus da misericórdia, sabe, meu Pai, que talvez muitos deles não sabem que essas mentirinhas afetam o relacionamento com o Senhor, que eles são filhos do Senhor, Pai, e que eles devem falar a verdade, porque o Senhor é verdade. Eu peço perdão por mim, eu peço perdão por minha família, Pai, em nome de Jesus. Perdão, Senhor. Constantemente perdão. Nós te amamos, nós seguimos, Senhor. Ajudai-nos sempre nessa santidade com o Senhor, nessa intimidade do Senhor, fazer as vontades do Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor. O Senhor que está levando todos nós à reta final, nos ensinando cada vez mais, mover de perfeição a perfeição. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, peço santificação sobre essa mensagem, que ela entre em todos os corações da terra, que sejam esquentados, todos voltem ao Senhor e declarem que o Senhor é Deus e vivam conforme o Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amados, foi um pouco longo, mas achei que foi muito, muito linda essa mensagem, muito bom para todos. Fiquem na paz, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. O Senhor proteja você, a sua casa e os seus familiares. Em nome de Jesus, que Ele cubra todos vocês com paz, amor, harmonia e proteção com os anjos dele. Em nome de Jesus, amados. Amém, amém e amém.